Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando mais um webinar pela Procenge. Nesse webinar nós trataremos do tema ERP personalizável. Utilizaremos como forma de abordagem uma aplicação de pesquisa de satisfação de clientes e vocês conhecerão um pouco mais da capacidade do ERP Pirâmide. Meu nome é Arthur Oliveira, eu trabalho aqui no comercial da Procenge. E estão nos assistindo, se inscreveram clientes do nosso Pirâmide, né, pessoas que já conhecem o nosso produto, e para esse nós temos uma mensagem também bem legal, e clientes e pessoas do mercado que se interessaram pelo assunto, e a partir de agora nós vamos entrar na apresentação tecnicamente. Dá um ok aí se o vídeo, o áudio estiver chegando bom para vocês. É importante esse feedback para a gente fazer alguns ajustes aqui se for necessário. Bom, pessoal, nós temos assistindo o nosso webinar pessoas que já utilizam produtos da Procenge, que já conhecem a Procenge, né? E pessoas do mercado, como eu falei, que se interessam pelo assunto. Mas a gente vai fazer um alinhamento sobre a Procenge para os que não conhecem tomarem algumas informações. A Procenge é uma empresa de 46 anos no mercado, com atuação nacional, provedora de soluções na área de gestão empresarial. Todo o nosso processo de fábrica é certificado. Nós temos escritório em Recife, a nossa matriz fica aqui em Recife, a nossa fábrica fica em Recife e também temos um ponto em São Paulo. Atualmente contamos com mais de 400 clientes espalhados no Brasil todo e com mais de 130 colaboradores. A Procenge participa como empresa âncora de uma iniciativa do Porto Digital aqui em Recife. É uma empresa que já há bastante tempo já está junto aí com esse movimento. E é o que tem de mais moderno e inovador em termos de tecnologia. Aqui nós temos alguns clientes, né, e aí a gente traz algumas referências importantes e destacamos aí uma referência nacional, que certamente todos conhecem a marca, que é a marca da Unimed, onde a Procenge se destaca atualmente com mais de 100 clientes nesse cenário de Unimed em todo o Brasil. Além de, evidentemente, várias outras empresas conhecidas aí no mercado e que vocês, porventura, podem conhecer através da logomarca aí nessa apresentação. Essas empresas, em geral, utilizam o nosso ERP. O nosso ERP, esse ano de 2019, ele passa por uma grande evolução, né? Chegando agora com o Pirâmide 360, lançado em março para todos os clientes, e que vai aos poucos substituindo a versão anterior do mesmo produto. Para os clientes que já utilizam o Pirâmide, a mensagem nesse momento é que vocês façam a atualização, né, para a versão 360, essa nova geração, e vocês vão poder passar a usufruir de todos os benefícios e da tecnologia que essa versão Pirâmide 360 vai entregar para vocês. Parte do que nós vamos falar aqui exatamente está alinhado com essa versão do 360, com essa atualização, com essa inovação, considerando aí aplicativos com recursos de responsividade, aplicativos evidentemente para dispositivo móvel, a própria capacidade da personalização e mantendo o RP, né, o recurso funcional do RP como completo, né, o RP Procenge, o RP Pirâmide, ele tem todos os módulos e também bastante flexível e cada vez mais seguindo no caminho aí de plataforma única de solução, permitindo que vocês, clientes, possam configurar suas aplicações. E nós vamos ver isso aqui hoje na prática. Esse é o nosso objetivo principal com o nosso webinar.
Dentro dessa nova versão do Pirâmide, né, com essa evolução para o 360, entregamos também uma tecnologia no-code que vai facilitar aí para pessoas que estão assistindo esse webinar, que podem necessariamente não serem técnicos desenvolvedores, mas serem pessoas que conhecem de negócio, conhecem de mercado e têm alguma demanda, alguma necessidade que precise de uma aplicação. Então, essa nova versão do Pirâmide, ela permitirá que essas necessidades sejam configuradas dentro do RP através de uma pessoa que tenha um conhecimento específico, mas que não seja necessariamente um desenvolvedor. Também nessa nova geração do Pirâmide, nós temos uma loja de aplicativos, onde vocês, clientes, podem acessar, fazer downloads, contratar algumas aplicações que já estão lá, e, se necessário, também editar e personalizar essas aplicações. Então, essa versão, essa nova geração do Pirâmide 360, ela vem muito focada na personalização, na capacidade que a Procenge está entregando para os clientes da Procenge, de personalizar, de criar uma tela nova dentro do sistema, de criar até mesmo uma aplicação, por que não dizer? É evidente que existem aplicações de complexidades diferentes, mas sim, elas muito provavelmente poderão ser feitas dentro de um ambiente único, transformando assim o Pirâmide na sua plataforma de soluções. Um recurso também que está sendo adicionado aí, né, foi adicionado a essa geração, é a capacidade do acesso ao Pirâmide 360 via web. Ele é um produto totalmente voltado para a web, responsivo também, como já falado, e que poderá ser acessado através dos seus dispositivos móveis. Então, isso também é uma tecnologia que a Procenge está disponibilizando já desde março. É importante esse alerta para os clientes da base, né, os clientes que já utilizam o RP, fazerem essa migração. E nessa migração tem um fator super importante. Essa atualização tecnológica, ela não tem custo algum para os clientes. Então, o cliente que hoje já utiliza o Pirâmide na versão desktop, pode migrar, pode atualizar a sua versão e aplicar o pacote do Pirâmide 360 com todo o conjunto funcional, né, todos os recursos de tecnologia que eu acabei de explicar, sem nenhum custo para vocês. Ou seja, vocês não têm que fazer um novo licenciamento, vocês não têm que fazer uma nova implantação, vocês não têm que fazer treinamento, porque o produto foi todo pensado para ser de migração, de transição muito fácil, muito ágil. Então não vai existir a necessidade de uma reimplantação ou retreinamento. Então, é super importante os clientes que estão nos assistindo entenderem este conceito e se prepararem, se já não o fizeram, muitos já fizeram, mas os que não fizeram, se preparar para essa transição, essa atualização de versão. Essa mudança, né, essa inovação está completamente alinhado com as mudanças de cenário no mercado de tecnologia, né? Então, números informam aí que em 2020, 50% dos novos sistemas corporativos serão desenvolvidos com ferramentas de criação ágil. É justamente isso que a gente está colocando para vocês. Isso é dito pelo Gartner e exatamente embasado nisso que a Procenge está entregando para os clientes dela uma tecnologia que dá essa capacidade. Um outro indicador do IDC é que até 2021, mais de 10% das aplicações empresariais e 25% das novas funcionalidades não serão desenvolvidas por programadores. Isso é super importante. Certamente no nosso grupo aqui, os nossos participantes devem ter pessoas que são da área de tecnologia e pessoas que são da área de negócio, mas isso é uma informação assim, super impactante e inovadora, ou seja, é a pessoa que cuida do financeiro, a pessoa que cuida do CRM, que cuida do comercial, que cuida de um helpdesk, que é especialista no assunto, poder criar uma aplicação, por que não? Nós vamos ver isso aqui na prática. E ainda dentro dessa questão da mudança de cenário, né, todo o mercado está trabalhando muito esses temas, né, a transformação digital. E o que a gente está trazendo é transformação digital pura, ou seja, é você poder,
dentro de uma necessidade de um processo de vocês, que pode ser hoje manual, hoje pode ser uma planilha, vocês transformarem isso em uma aplicação que poderá ser usada via web, via dispositivo móvel e tudo mais. Então, essa transformação digital, a Procenge está viabilizando para os seus clientes através dessa nova tecnologia. Evidente, isso traz eficiência operacional, né, porque a partir do momento em que eu deixo de fazer um processo manual e trago ele para uma plataforma, eu ganho mais tempo, e aí a possibilidade de fazer aplicações específicas, né, de acordo com cada necessidade. Isso tudo resulta em sucesso do cliente, ou seja, quanto mais o meu cliente for eficiente, quanto mais o meu cliente tiver promovido a transformação digital, mais eu estarei colaborando com essa empresa aí no dia a dia. E aí a gente vem para o tema, né, de cliente, de satisfação, e aí a gente faz um questionamento, né, que é uma provocação. Como a sua empresa gerencia a base de clientes hoje? Isso é super relevante porque está se falando muito nos temas diversos de que é super importante a atenção, né? Isso evidentemente pode mudar de segmento para segmento, mas é super importante você ter a atenção ao cliente, né? A base de clientes, porque trazer um cliente novo, cada dia se torna mais difícil, né? O mercado está muito competitivo. Então, é importante saber como é que os nossos clientes estão nos vendo, né? Então, unindo essa necessidade, que é uma necessidade da grande maioria das empresas e muito provavelmente das pessoas que estão nesse grupo, unindo essa necessidade a uma forma de fazer isso, e aí é o que a gente vai mais na frente criar, que seria a nossa aplicação. Então, na prática, o que a gente percebe é que tá meio que bate um desespero, né, em determinadas horas, porque como é que está a minha base de clientes, como é que eu estou gerenciando isso, qual é a aplicação que eu tenho planilhas, eu tenho e-mails, e a ideia é sair disso aí para ir para um cenário mais organizado, um cenário tecnologicamente mais confiável, né, mais robusto e principalmente personalizado, ou seja, não adianta eu ir atrás de uma ferramenta na qual eu não me enxergue, eu preciso que aquela ferramenta ela retrate exatamente a minha necessidade. E aí a gente vai fazer uma transição aqui para chegar na nossa plataforma, tá? Então eu estou conectado, vou me conectar aqui no nosso produto Pirâmide 360. Acredito que muitos de vocês que estão assistindo já devem ter feito essa atualização e que já devem estar com esse ambiente disponível. Voltando só a frisar a questão da migração. Todos os clientes da Procenge, que são clientes do Pirâmide, do RP Pirâmide, devem fazer essa atualização tecnológica. Essa atualização tecnológica, ela não tem custo e ela, de fato, vai trazer vários benefícios. Eu não vou explorar recursos do 360 aqui, né, porque não é o nosso objetivo, a gente vai falar do assunto da personalização, mas fica aí a mensagem, nós já fizemos isso em outros eventos, e muito provavelmente virão outros webinars que nós falaremos aí dessas inovações da plataforma 360. Uma delas nós vamos abordar aqui, que é a personalização. Então, dentro do ambiente 360, vocês podem observar vários ícones, e vocês podem observar um último ícone aqui, que é o CRM. E o CRM é uma aplicação construída nesse nosso ambiente de criação de aplicações no-code ou low-code, que significa sem código ou baixo código, né? Então eu tenho aqui uma aplicação que foi criada dentro do ambiente do 360, ou seja, com todas as premissas de integração, com toda a comunicação entre as áreas, e dentro dessa aplicação, que é uma aplicação CRM
para quem não conhece o termo, é a aplicação onde nós gerenciamos o relacionamento da empresa com o cliente, né? Então aqui eu tenho um dashboard, eu tenho a possibilidade de criar oportunidades, vendedor, enfim, agenda, mas não vou também discorrer sobre o CRM, que será foco. Já anotem aí, na primeira semana de agosto nós teremos um webinar exclusivamente sobre essa aplicação, tá? O que nós vamos abordar agora é a questão da personalização. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova aplicação conectada aqui ao CRM, utilizando os recursos da plataforma, né? E vocês poderão observar que eu vou criar essa aplicação sem código, né? Isso significa, fazendo a relação com a tecnologia no-code, isso significa que a ideia é capacitar, né? Ou seja, dar capacidade aos nossos usuários, mesmo que não desenvolvedores, repito, a criarem aplicações. Evidentemente, você está dentro de um ambiente controlado, você está dentro de um ambiente que tem regras, e nada será feito sem a gestão da tecnologia, né, de forma adequada. Bom, vocês podem observar, e para quem já fez a migração para o Pirâmide 360, vai encontrar exatamente esse ambiente, tá, gente? Vocês vão ter um ícone CRM, se não entrou ainda, dá uma navegada lá, mas vocês vão ter aqui, ó, no canto do ícone, vocês têm uma opção de editar. Eu vou por meio desse formato, né, para vocês entenderem exatamente qual é a capacidade. Então eu tenho a plataforma, né, o 360 rodando aqui, né, deixa eu voltar aqui só para a gente fazer um alinhamento. Então eu tenho aqui o 360, o Pirâmide, que vocês já conhecem, atualizado para a versão 360. Eu tenho aqui a aplicação do CRM aberta, e eu acessei, através do ícone CRM Editar, eu acessei o meu ambiente de criação, tá? Esse ambiente de criação, também já fizemos alguns trabalhos sobre ele tem todos os formulários da aplicação do CRM, ele é o ambiente de criação desse CRM, poderia ser de qualquer aplicação. E eu vou fazer uma navegação nele, explicando para vocês exatamente como construir uma nova aplicação, mas de maneira não técnica, ou seja, a ideia é fazer com que você que está aí do outro lado, vocês que estão nos assistindo, entendam o que é possível fazer. Nós estamos usando a pesquisa de satisfação, o relacionamento com o cliente apenas como um motivo, ou seja, um tema. Vocês podem fazer uma aplicação para gestão de N outras situações, né? Normalmente aquelas situações que estão dentro de planilhas, que estão sendo aí gerenciadas de maneira não muito seguras, né? E sem recursos web, sem recursos de dispositivo móvel. Então, isso não se aplica apenas a um CRM ou uma aplicação de pesquisa de satisfação, tá? Então, que isso fique bem claro, né, que vocês estejam bem abertos para isso. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou criar uma nova aplicação chamada pesquisa, tá? Eu vou num caminho breve aqui, para que o entendimento fique fluido. Então, eu vou criar uma nova aplicação chamada pesquisa, e a partir disso, eu vou criar um formulário, que seria o formulário onde as pessoas responderiam às pesquisas, né? Então, imagina um cenário onde eu tenho uma área de qualidade que faz regularmente pesquisas com os meus clientes, e isso é tabulado em Excel, enfim, tem alguns outros formatos. Então, a ideia é trazer isso para cá. Aqui eu vou criar um formulário, e eu estou criando um formulário do tipo responsivo, né? Isso já nos dá uma característica web, né, para mobile, na verdade. E aqui o que é que eu tenho à minha disposição? Eu tenho no meu lado esquerdo um conjunto de campos onde eu posso selecionar cada um deles. Por exemplo, eu vou selecionar a data, vou arrastar para cá, ele me pergunta o nome do campo, eu boto data. Posso dizer que esse campo é um campo obrigatório, por exemplo, e vou dar um OK. Nesse momento, o que é que a nossa plataforma de criação ela está fazendo? Ela está criando por trás dessa tela todo o relacionamento de banco de dados que for necessário. Eu não preciso colocar a mão nisso. Então, mais uma vez, a gente se distancia, o ambiente de criação
do nível técnico, né? Na verdade, nós queremos alcançar as pessoas que podem fazer uma aplicação sem a necessidade de código. Vou colocar aqui um outro campo, vou selecionar aqui um campo do tipo componente, e nesse campo eu vou fazer uma relação, porque isso é um ponto super importante, eu já vou relacionar esse campo com o cadastro de cliente que eu já tenho aqui. Tá? Então, eu já tenho aqui um cadastro de cliente, porque vem do RP, cadastro de cliente, e eu vou dizer qual é o campo que eu quero ver. Né? Então, eu quero ver aqui o campo nome, vou dar um OK. E nesse momento, nosso formulário, nossa tela do sistema que nós estamos criando, ela já tem 2 campos. Tá? Então, eu vou evoluir com esse formulário, mas antes disso, vamos fazer aqui um teste. O que é que eu vou fazer nesse momento? Eu vou salvar esse formulário. Nós chamamos dentro da plataforma de formulário, mas o que eu estou fazendo é construindo uma tela, e eu vou executar esse formulário dentro da onde? Dentro do meu CRM. Então, olha, aqui está o meu CRM que vocês viram no início. Eu já tenho aqui embaixo um formulário chamado pesquisa, que foi esse formulário que eu acabei de criar. E se eu agora clicar aqui no botão novo, ele abre para mim uma tela com 2 campos, o campo de data e o campo de cliente. Exatamente aqueles 2 campos que eu coloquei lá no ambiente de criação, né? Ou seja, são exatamente os 2 campos que estão nesse ambiente aqui, data e cliente. Então vocês podem observar que isso já é uma realidade, ou seja, nesse momento eu já criei uma aplicação e essa aplicação ela já está rodando na web e com um detalhe, ela já pode ser aplicada com recursos de responsividade para que isso aqui já possa ser visto dentro de um smartphone, dentro de um tablet, dentro de um dispositivo móvel. Ok? Então, só para a gente acompanhar esse raciocínio, eu vou criar mais alguns campos, né? Eu quis fazer esse relacionamento, essa parada, e a gente vai voltar no ambiente de criação. Observem aqui no campo data, ele colocou um asterisco vermelho. Isso está fazendo o relacionamento com um campo obrigatório, porque eu sinalizei lá que esse campo seria obrigatório. Vamos voltar lá no ambiente de criação e criar mais algumas coisas, tá? Eu vou criar aqui um campo que é uma pergunta. Deixa eu colocar aqui. Satisfação. Deixa eu botar um texto aqui. Nível. Opa, deixa eu inverter aqui. Nível de satisfação, por exemplo. Isso aqui é um campo texto, tá? Campo simplesmente um rótulo. Posso criar aqui um outro campo, vamos lá, eu quero que, lista de opções, eu quero que a minha pesquisa, vou chamar isso aqui de resposta, ela tem que ser obrigatória, e eu quero que na minha resposta exista uma lista previamente planejada, para que não fique um texto aberto. Então eu vou ter aqui satisfeito, ok. Eu vou criar mais um item, muito satisfeito, e vou criar outro item aqui que é super satisfeito. Vocês podem criar também insatisfeito, tá? Eu não criei só para fazer uma brincadeira aí, o item insatisfeito não vai aparecer nessa minha pesquisa. Mas satisfeito, muito satisfeito e super satisfeito. Então, observem a riqueza disso. Vocês podem criar e parametrizar listas de opções do tipo sim, não, ocorrência aberta, fechada, chamados, iniciados, enfim, seja lá o que for, em termos de lista de opções, para que vocês possam associar essa lista, né, a um campo. Então, nesse processo aqui, eu já tenho um campo de data, cliente, uma pergunta, um rótulo, e aqui as minhas respostas. O que é que eu posso implementar mais? Eu poderia ter aqui um texto qualquer, ou um texto rico, por exemplo. Então, eu posso jogar aqui um texto para fazer uma observação. Então, aqui eu tenho uma descrição, por exemplo. Uma observação, fica melhor.
uma observação, tá? E dentro dessa construção desse formulário, gente, existem vários outros componentes. Esses outros componentes, eles são muito legais, porque eles resolvem de maneira muito abrangente qualquer situação que vocês precisem. Eu quero colocar uma resposta sim ou não, simplesmente para marcar um flag, então eu posso clicar e arrastar para cá. Deixa eu colocar aqui, ok, enfim, então uma outra pergunta, é uma outra forma de fazer um formulário, né, de fazer um questionamento. Nós temos também a aba de controles avançados, então imagina que você está fazendo uma pesquisa e que você precisa tirar uma foto, né, se você estiver fazendo isso dentro de um dispositivo móvel, ou anexar um documento. Então nós já temos aqui um campo, um componente pronto para você clicar e arrastar para cá. Ou seja, a partir desse momento, quando eu rodar esse formulário, vocês vão observar que ao final dele, nós teremos ali um campo para anexar alguma coisa. Um campo que também é super interessante e normalmente nós colocamos nas tabelas, né, nas telas, é o campo de histórico de alteração, né? Isso vai permitir de maneira muito fácil que você saiba quem criou o registro, quem alterou e o que mudou. Então eu vou deixar a nossa aplicação até aqui, até mesmo por conta do tempo, né? E também para ter uma visão mais limpa, né, mais clara da aplicação. Eu vou salvar ela novamente. Vocês observem que eu não criei linha de código algum, eu não digitei nenhuma linguagem de programação, eu não fiz absolutamente nada nesse sentido. E eu vou executar novamente aqui, né? Poderia executar para fazer um teste. E quando eu venho aqui no meu formulário de pesquisa novamente, o meu formulário de pesquisa ele passa a ter todos aqueles campos, né? Então eu tenho aqui o anexo, eu tenho aqui embaixo o histórico. Um detalhe, pessoal, isso poderia estar em abas diferentes, né? Obviamente, quando se trabalha com recurso de responsividade e algo direcionado para dispositivos móveis, a gente também tem que pensar na arquitetura disso para facilitar o preenchimento, tá? Então eu vou preencher 2 ou 3 aqui rapidamente, só para a gente gerar uma base de dados, né? Um detalhe aqui que é importante, isso aqui é uma base de testes, tá, gente? Então, os dados, eles podem não corresponder, vamos dizer assim, a nomes reais. Não vão corresponder. Então, aqui, por exemplo, aquele campo do tipo lista, né? Então, esse primeiro campo aqui foi o campo que eu criei associado ao cliente, ele já traz para mim o cliente, e esse aqui é um campo do tipo lista. Normalmente utilizamos lista de opção para os campos que são mais fixos, né? Campos que têm uma variação ou um volume de cadastros, a gente sugere que seja feito um cadastro básico para ele, né? Então, eu vou colocar aqui teste webinar. Vou marcar aqui, ok, aquela pergunta que nós fizemos. Aqui eu poderia fazer um anexo. E o histórico ainda não tem nada. Por quê? Porque a gente ainda não salvou nenhum, né? Então eu vou salvar e fechar. Eu já passo a ter um registro aqui, ó. Vou editar esse registro, tá? Então, esse registro agora, eu já sei que ele foi incluído no dia 18 e por quem ele foi incluído, no dia 18 às 11h29, né? E eu vou alterar ele agora. Eu vou dizer que ele não, eu preenchi errado, não era muito satisfeito, era super satisfeito. Estou apenas dando um exemplo aqui. Vocês podem bloquear para que o registro não seja alterado, enfim, existem várias regras que vocês podem implementar. Mas aqui, para exemplificar no histórico, eu já tenho 2 registros. Eu tenho o registro da inclusão e tenho o registro do que mudou. Né? Isso mudou de muito satisfeito para super satisfeito. Então, isso é algo que todas as empresas buscam, né? Que é essa segurança, esse controle. Então, é super importante isso. Eu vou criar mais um registro aqui, só para a gente fechar a nossa parte prática. Cliente, vou colocar aqui super satisfeito, outro teste, não coloquei mais obrigatório ali, salvar. Então eu tenho aqui, eu tenho 2 super satisfeitos, né, tá aqui, e aí eu vou criar agora um com um outro tipo de resposta. Então nós temos, vamos selecionar aqui a data, um outro cliente,
qual é a resposta? É satisfeito e teste mais um. E vou salvar também. Nesse ambiente que nós estamos aqui, que nós chamamos de browser, né, assim, nós podemos, tem vários recursos, né, eu posso tirar o menu para ficar mais espaço, eu posso aqui fazer filtros pelo componente, pelo campo que eu quero, quero todos que estão, que a resposta seja satisfeito, então ele vai fazer um filtro para mim, só vai trazer satisfeito, tal, enfim. Esse processo, gente, ele pode ser configurado de maneira muito rápida, né, como nós estamos fazendo aqui, e aí, obviamente, vocês podem ir incrementando o formulário de vocês ou as aplicações de vocês. Existe também os outros componentes, né, quando nós viemos aqui entramos no CRM, o nosso primeiro componente foi um dashboard, né, então tem aqui um dashboard de vários indicadores. Então também é possível, olha, eu não quero só registrar, qual é a forma de tirar? A gente pode fazer, evidentemente, um relatório, não tem nenhum problema, está aqui relatórios, mas nós também podemos fazer gráficos, né? Então, nós temos um componente, né? A plataforma ela é toda montada em cima de componentes, o que facilita bastante. Então eu posso chegar aqui e simplesmente passar a criar gráficos e a criar relatórios. Então, por exemplo, eu tenho lá, voltar aqui na aplicação, eu tenho duas abas, a aba de vendas e a aba de ocorrência, e eu posso criar uma terceira aba, está aqui, dashboard 1, por exemplo. Esse dashboard 1, eu posso chamar ele, estou renomeando para pesquisa, estou renomeando para pesquisa, e eu posso, nesse dashboard 1, por exemplo, incluir um gráfico, está aqui um gráfico, para que eu possa fazer essa inclusão de gráfico, eu tenho que dizer onde está a minha fonte de dados, né, eu tenho que fazer essa habilitação a primeira vez, pelo menos, então esse formulário foi um formulário novo, e nós criamos uma aplicação, um formulário chamada pesquisa, não é isso? Então nós temos aqui, não é nada muito técnico, então eu tenho aqui a minha tabela de pesquisa, e a partir disso eu tenho os campos da minha pesquisa, tá? Aqui, os campos do meu formulário. Então, por exemplo, eu quero ver um gráfico por respostas, ou seja, por tipo de resposta. Eu quero que esse gráfico seja do tipo pizza, e eu quero, por exemplo, que esse gráfico ele some, ele conte quantas respostas eu tenho, tá? Então, deixa eu botar aqui. Ok? Então, qual é a ideia aqui? É que, a partir disso, esse gráfico, eu vou salvar ele aqui, e nesse momento, a partir do momento em que eu salvo, a minha aplicação, vou fechar aqui esses dois ambientes, o meu gráfico ele já aparece aqui nesse meu ambiente, obviamente que eu estou fazendo um exemplo muito rápido, tá, gente? Em função do tempo, mas que também seja interessante para que vocês possam entender. Então, dinamicamente, eu posso criar vários gráficos, né, configurá-los. Aqui eu tenho gráficos do tipo funil, para poder dar mais exemplos, né? Aqui, o gráfico do tipo pizza, aqui é um gráfico do tipo barras com a legenda, por exemplo. Poderia ter colocado legenda lá, enfim, e um gráfico do tipo grid. Essas opções, né, elas estão todas disponíveis dentro do nosso ambiente de criação, né, dentro do nosso ambiente de configuração e de manutenção das aplicações, tá? Então, esse ambiente de criação, como nós já vimos aqui no início, ele vem do Pirâmide 360, né, para os clientes que já fizeram. Eu vou fechar e abrir tudo novamente aqui, só por uma questão de entender aí a aplicação. Eu acho até que o Pirâmide... Bom, acho que está no ar. Então, vou abrir de novo o CRM. Então, para os clientes que atualizaram a versão do Pirâmide para o Pirâmide 360 e que estão, ou que venham a atualizar, né, e que acessarem esse ambiente aqui pela primeira vez,
vão encontrar esse ícone. É necessário fazer algumas configurações para que esses ambientes estejam online, né, e isso faz parte do processo de atualização, mas essa aplicação que nós estamos citando ela como exemplo, repetindo que na primeira semana de agosto nós teremos um webinar exclusivo sobre o CRM, né, assim, tem muito cliente querendo utilizar, querendo entender melhor, e como personalizar, e o como personalizar foi exatamente isso que nós fizemos aqui. Criamos um outro formulário de pesquisa, disponível aí web, recursos de responsividade, preenchemos três pesquisas. Nada impede que essas aplicações, ou seja, esse formulário que eu criei dentro do CRM, que ele seja criado dentro aqui do portal e não dentro da aplicação. Obviamente, se vocês tiverem uma aplicação, uma necessidade que não tem nenhuma relação com a área comercial, com a área de relacionamento com clientes, essa aplicação ela não vai ser criada dentro de um CRM. Ela vai ser muito provavelmente criada uma outra aplicação dentro desse ambiente aqui onde a gente tem as aplicações do Pirâmide. Essas aplicações, ela tem uma comunicação entre elas, como vocês puderam ver a parte de clientes, né, que já estava programado, já estava configurado, e eu simplesmente reutilizei dentro do meu formulário de pesquisa. Então pode ser algo relacionado a cliente, algo relacionado a produto, enfim, a fornecedores, vai depender muito da necessidade de vocês e pontualmente aí o que cada um vai poder fazer. Bom, a mensagem que fica aqui é que vocês atualizem a versão de vocês para que vocês possam fazer uso aí desses benefícios, né, dessa tecnologia. Já tem muitos clientes aplicando isso na prática, utilizando o Pirâmide 360 com a nossa plataforma, né, CRM ou não, existem diversas aplicações já prontas, e também nós estamos disponíveis aí se os que estão nos ouvindo, nos assistindo, também tiverem aí interesse em conhecer melhor os nossos produtos, ok? Eu vou agora voltar aqui para perguntas, e aí vamos ver aqui com a equipe o que é que temos de perguntas. Fábio Bastos. Bom dia, a minha versão não tem este CRM. Posso utilizar as tabelas do Pirâmide e ou outras bases para criar um dashboard, por exemplo? Legal, Fábio. A sua versão, ele não tem o CRM porque você muito provavelmente não configurou o link que fica na parte superior da tela, que é link de acesso HubTool. Então você precisa fazer a configuração para esse link. Essa configuração você pode acionar o pessoal de atendimento, e o pessoal de atendimento tem o seu link, porque a Procenge, quando liberou a versão do 360, ela disponibilizou para todos os clientes dela gratuitamente um ambiente em nuvem, onde está lá essa plataforma de criação. Então, para cada cliente existe uma seção em uma nuvem com uma aplicação CRM lá dentro. E através desse link, você faz a conexão entre esses ambientes. A sua segunda pergunta, posso utilizar as tabelas do Pirâmide ou outras bases? Sim. Quando eu fiz esse dashboard, eu precisei acessar uma fonte de dados. E como você é de TI, eu estou vendo ali no seu nome, você viu isso, e ali você pode acessar fontes de dados externas ao Pirâmide e a qualquer outra fonte de dados que esteja dentro do pacote ali de fontes disponíveis. Então é possível sim você não só acessar a fonte de dados para criar um dashboard, super importante isso, tá, gente? Como vocês também podem acessar outras fontes de dados para criar outras aplicações que não são necessariamente aplicações de dentro do Pirâmide. Foi super importante a sua pergunta, Fábio, porque me deu a oportunidade de esclarecer isso. A nossa plataforma de criação, ela não está plugada restritamente ao Pirâmide, tá?
ela faz parte do conjunto, mas sim ela pode acessar outras fontes de dados, não só para o dashboard, mas também para a criação de outras aplicações, juntando aí, integrando soluções diversas. Bom, caso vocês tenham mais algum questionamento, vocês podem colocar, e aí a equipe vai dar um retorno, né? A gente também pode entrar em contato com vocês, não tem nenhum problema. Chegou uma última pergunta aqui. Lara Miranda, isso é gratuito? É só utilizar o Pirâmide para o 360? É só atualizar o Pirâmide para o 360? Legal. A atualização do Pirâmide RP. Lara, não tem a sua empresa aqui. Se você quiser colocar, fica à vontade. A atualização do Pirâmide que os clientes usam hoje, acredito que seja o seu caso, para o 360 ela não tem custo algum. Dentro dessa atualização, esse ambiente de configuração ele está embarcado. Como eu falei, a Procenge criou um ambiente em nuvem para que vocês possam usar, testar, criar aplicações. Havendo a necessidade de vocês utilizarem um número de usuários finais, né, aí sim você precisa licenciar o acesso desses usuários a este ambiente, de acordo com as aplicações que você vai precisar criar. Unimed Machado. Ok, Lara, obrigado. Então, a migração Pirâmide para Pirâmide 360 ela é gratuita. O ambiente que já está disponível com gratuidade também do ambiente da criação, mas no momento em que você precisar criar uma aplicação e disponibilizar para os seus usuários, aí sim você vai ter um número maior de acessos, precisa entrar em contato conosco. Ok, pessoal, então fica aí a mensagem de que vocês vão ter aí mais na frente um webinar do CRM, tá? E vai ser super importante aí a participação de vocês, porque esse assunto ele vai continuar nas próximas semanas. Valeu também pela participação, muito obrigado e até a próxima, pessoal.